Olá a todos e todas, bem-vindo ao nosso segundo episódio da formação de professores sobre fotografia. No primeiro episódio, nós falamos um pouquinho sobre fotografia analógica e a breve história da fotografia. No episódio de hoje, nós vamos focar um pouquinho mais sobre fotografia digital. Bom, eu sou Tayane Costa, arte educadora da Casa Fiat de Cultura. Eu vou fazer minha autodescrição. Bom, sou uma mulher branca, tenho cabelos um pouco abaixo dos ombros, ondulados, castanhos escuros. Estou usando uma blusa preta e um óculos de grau. Aqui eu estou no espaço que meu lado direito tem uma estante amarela com alguns livros e objetos. Atrás de mim tem uma parede de madeira, da cor de madeira, e uma escrivaninha com alguns objetos de câmera fotográfica. Me acompanha o Hélio, nosso intérprete de Libras, que é um homem branco, está usando uma camisa azul marinho, e ele tem cabelos curtos, branco, e os cabelos curtos, castanho escuro, ele é um homem branco, e ao fundo uma parede branca. Bom, para começar a falar um pouquinho sobre fotografia digital, eu trouxe essa frase do Geraldo de Barros, que ele fala um pouquinho sobre... Bom, a frase diz: acredito que é no erro, na exploração e no domínio do acaso que resiste a criação fotográfica, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os momentos. Então, fotografia é momento. Então, é um momento que você está ali e vê um pássaro voando, no exato momento que você tem a possibilidade de tirar a fotografia. É nesses momentos, né, às vezes é um pulo de um amigo que você pode tirar uma fotografia interessante, e para isso é necessário exercitar tanto o nosso olhar como também a paciência, para que possa entender um momento para capturar aquela imagem. Bom, então o que é fotografia, né? Fotografia é registro, é história, é memória, a gente pensar nos registros fotográficos, né, mais caseiros, a gente tem registro de festa de aniversário, registro de casamento, batizado, elementos mais caseiros. Muitas vezes, por exemplo, pensando no fotojornalismo, momentos históricos importantes no mundo, né? E memórias. Então, eu posso tirar uma fotografia aleatória, mas que para mim traz uma memória afetiva, às vezes uma memória mais interessante, né? Então, entender que a fotografia vai muito além do equipamento, né? Muita gente assim, eu preciso ter um equipamento muito potente, eu preciso ter um equipamento muito bom para tirar uma fotografia boa. Mas, na verdade, a gente precisa ter esse exercício do olhar para capturar o cotidiano e, na verdade, é prática, né? Então, também, fotografia também é prática. Então, pensar em ângulos diferentes, pensar em cor, em várias outras coisas que não só o equipamento, né? Então, pensando nessa parte mais teórica, nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da fotografia. Na verdade, vai ser um panorama, né, um resumo sobre os elementos da fotografia. A fotografia, a gente pensar, são informações visuais, né? A fotografia é uma informação visual. Então, a fotografia a gente vai fazer um destaque, um recorte da realidade, é um recorte daquele momento, né? É como se você estivesse congelando aquele momento. Então, para a gente pensar numa foto interessante, a gente pode exercitar o nosso olhar para
o fundo da fotografia, se está interferindo, talvez, por exemplo, tem um objeto ali que não está legal na minha foto, mas se eu virar um pouquinho o celular ou a câmera, esse elemento já vai já sai. Então, ter paciência e exercitar um pouquinho o olhar também. Então, aqui eu vou passar por alguns elementos que a gente pode pensar e exercitar no momento da fotografia. Bom, um dos primeiros elementos que a gente vai falar sobre é a cor. Muita gente pensa assim, associa a fotografia atual colorida e a fotografia antiga preto e branco. Mas, na verdade, a cor ela também vai transmitir outras coisas, além da questão do passado e do presente, né? Por exemplo, quando a gente vê uma fotografia de céu, a gente já tem no nosso inconsciente a cor azul, né? Pensar um dia ensolarado, a gente pensa, né, no céu bem azul. Se fosse pensar num dia mais nublado, um céu mais acinzentado, né? Então, por exemplo, essa imagem que a gente tem aqui na tela são de passarinhos muito coloridos. Então, a cor é importante para essa imagem, né? Se eu quero falar desses passarinhos, a cor é importante para mostrar ou a espécie, né? Mostrar o local da onde eles habitam. Então, é muito importante a cor. Já quando eu trago essa mesma imagem preto e branco, ela já não transmite a mesma sensação, né? Então, nessa imagem, por exemplo, a cor é importante para transmitir a questão da imagem estar viva, né? Vibrante, a cor vibrante, né? Quando a gente pega esse mesmo elemento preto e branco, sem a cor, né? Com essa ausência de cor, não é a mesma sensação que a gente tem, né? Então, o importante é pensar, então vou tirar só foto colorida, que é mais vibrante, que é mais interessante? Não necessariamente, né? Por exemplo, o fotógrafo Sebastião Salgado, ele só trabalha com a imagem em preto e branco, né? Em tons de cinza, porque ele acredita que a cor interfere no que ele quer passar, né? No que ele quer transmitir na arte dele. Então, isso vai depender muito do que você quer fotografar, né? Então, a cor é um elemento que você pode trazer para ressaltar a sua imagem ou para dar destaque em outras coisas. Então, pensar também como que a cor interfere, né, na sensação do que você quer transmitir com essa imagem. Outro elemento interessante na fotografia é a forma. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fotografia que tem um conjunto de montanhas, né? São as formas se repetem. Então, aqui a gente tem o destaque para as montanhas. Por exemplo, eu posso pegar um destaque, por exemplo, em outros. Quando eu falo forma, a gente vê muito na cabeça formas geométricas, mas não necessariamente precisa ser formas geométricas. Aqui, por exemplo, a gente tem várias montanhas que a ideia é sempre a mesma, né? Desse monte, né? Então, não necessariamente precisa ser formas geométricas. Outro elemento, a perspectiva. Pensar a perspectiva é um pouquinho mais complexo, porque normalmente a gente pensa, quando a gente fala assim, vou fazer uma fotografia. A fotografia é uma imagem bidimensional. Então, quando a gente fala bidimensional, é uma imagem que tem altura e largura, né?
Então, se eu pego um papel, ele é plano, ele tem 2 dimensões, tem a altura e a largura, ele não tem profundidade. A fotografia é a mesma coisa. E a perspectiva, ela ajuda a quebrar um pouquinho disso, né? Então, a nossa visão, por exemplo, como a gente percebe o mundo, a gente percebe um mundo tridimensional. Né? Então, além da altura, da largura, tem a profundidade, o comprimento. Então, a perspectiva, ela ajuda a simular um pouquinho disso. Nessa imagem, por exemplo, nessa fotografia, a estrada, ela, por exemplo, ela joga o nosso olhar para essa árvore no final, né? Então, ela leva o nosso olhar, então ela acaba trazendo um movimento. Então, a perspectiva, ela é direcionar, a gente pega aqui, a gente direciona para um certo ponto, trazendo para a imagem movimento, trazendo, por exemplo, o destaque maior na árvore que está à esquerda. Então, a perspectiva é um elemento que vai trazer esse movimento, essa sensação de tridimensionalidade para a imagem também, né? Não parecer que ela é tão bidimensional. Um outro elemento que a gente pode trabalhar também é a textura. Aqui a textura, ela tá no chão, né? Apesar de ser uma paisagem, a textura, o foco é nessa textura, né? Dessa terra seca. Então, ela traz o olhar para na verdade, a textura foca em algum elemento. Então, o elemento aqui de foco é a textura da terra. Vou botar aqui. Essa textura da terra seca, né? Então, aqui é um exemplo. Outro exemplo de textura, a gente fala da fotografia macro, que seria a fotografia de detalhe, de zoom. Por exemplo, se eu pego uma fotografia do passarinho, por exemplo, no início, né, da cor. Eu posso pegar a textura da pena do passarinho. Então, ali o foco seria na pena do passarinho, né? Então, a gente vai conseguir ver mais detalhes, e é um outro tipo de fotografia. Você vai transmitir outra ideia com a textura. Bom, elementos fotográficos existem muitos, outros, né? Como luz, foco, né? Então, os elementos são variados. Mas a ideia é pensar que a composição, por exemplo, a composição de uma fotografia, é a gente entender como que esses elementos vão estar organizados na minha fotografia. Então, como que eu posso organizar esses elementos na minha fotografia para deixar ela mais interessante, né? Para deixar a fotografia com mais detalhes, pensando no meu objetivo e não necessariamente falar que minha foto é boa porque meu equipamento é bom, né? Meu celular é bom, eu tenho uma câmera de celular interessante. Não necessariamente, né? Então, eu posso fazer, se meu foco, por exemplo, é a textura de uma grama, que tem um detalhe interessante, não é o equipamento que vai fazer essa fotografia interessante, mas sim esse olhar. E para pensar, né, nesse olhar, pensando uma atividade que já, né, mais digital, a gente traz uma proposta de atividade para fazer fotos na sala de aula. Quando eu falo sala de aula, é na sala de aula mesmo, né? Não na escola como um todo, não como uma atividade para ser feita fora da escola. Muitas vezes, a sala de aula, ela
tem um pouco, a gente tem limitado alguns objetos, mas é um excelente exercício para o olhar do aluno, né? O olhar do aluno para aqueles detalhes. Então, é para também exercitar o olhar para aqueles objetos, para aquele ambiente onde que o aluno está quase todos os dias, mas muitas vezes deixa desapercebido alguns detalhes, né? Então, a ideia da atividade a gente sabe que da realidade das escolas de hoje, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a um celular, ao celular que tem a câmera. Então, para tentar amenizar, tentar driblar um pouco dessa falta também de equipamento, a ideia é tentar fazer a atividade em duplas, né? Pensar nessas ações em dupla para tentar, ou então, por exemplo, faz duplas e divide o equipamento, né? Para contemplar todo ou a maior quantidade de alunos possível. Então, pensando em etapas, a primeira etapa é apresentar para os alunos a ideia dessa ação, né, do projeto de ser feito dentro da sala de aula, para exercitar o olhar, não sair fotografando aleatoriamente, né? Então, preparar os alunos para isso, já dividindo as duplas, dependendo da faixa etária, essa interação, principalmente adolescentes, ensino médio, essa interação de troca em dupla é interessante, porque eles vão ter o momento de conversar, de pensar assim, observa isso, né? Observa aquilo, você viu isso, você não viu? Então é interessante da gente pensar em trabalhar em duplas também. Num segundo momento, passar essa parte mais teórica da fotografia, de elementos fotográficos, sobre composição, para pensar a questão da cor, textura, formatos, luz, né? Se às vezes uma luz interessante que entra numa janela da sala. Então, são elementos que podem ser trabalhados anteriormente de forma mais teórica também. E no terceiro momento, ir para a prática, né? Na parte essa prática de fotografar, sempre lembrando para não sair fotografando tudo, refletir um pouco o que pode ser fotografado, o que pode ser elaborado, né? Para não depois, no final da aula, ter 50 fotos e para selecionar uma ou duas, né? Deixar isso claro também para os alunos que cada dupla vai fazer uma ou duas fotografias, para também já tentar limitar e exercitar o olhar e a paciência de cada um. E a última, a quarta etapa, não a última, né? Mas a quarta etapa é fazer uma exposição. Se a escola tiver, por exemplo, o Instagram, é interessante a gente, por exemplo, levar essas fotografias para o Instagram da escola, né? Que aí a abordagem vai ser maior, né? Não só os alunos vão poder ver as fotos dos colegas, mas também a comunidade, os pais, ver esse processo de fotográfico, né? E a escola que, por exemplo, não tiver Instagram, existe algumas ferramentas didáticas que possibilitam a criação de galerias virtuais, né? Por exemplo, tem um site chama Padlet, que pode ser usado gratuitamente. O professor faz um cadastro e cada aluno pode ir adicionando, cada duplo pode ir adicionando as fotografias. Tem como o professor monitorar, tipo, comentário, se vai ter comentário ou não, se vai ter curtida ou não, e trazer essa interação para os alunos também. E em relação à avaliação,
pensar na avaliação como ao longo de todo o processo, né, da aula. Na verdade, todo o processo da prática, né? Então, da participação desde o início, do aluno, do interesse pela disciplina. Então, pensar na avaliação não no resultado em si, mas como que esse aluno, como que essa dupla se desenvolveu, né? Se desenvolveu essa imagem, desenvolveu esse recurso. Um elemento que eu não coloquei antes, que é interessante, pode ser utilizado também, é o pós-fotográfico, né? A edição. Muita gente tem receio de falar assim, essa imagem foi editada, não pode usar a foto editada. Mas a edição, muitas vezes, é usado para aprimorar uma imagem. Então, eu posso pegar uma imagem e editar, por exemplo, eu achei que na sala de aula estava um pouquinho escuro, então na edição, no próprio celular mesmo, a gente consegue colocar um pouquinho mais claro, aumentar o brilho, aumentar o contraste, e com isso trazer, deixar a imagem também mais interessante, né? Pensar que o pós também, pensando na edição, também pode ser um processo interessante para a fotografia, e não necessariamente esse preconceito de Photoshop, por exemplo, né? De pensar que modificou muito. Na verdade, a gente pode trazer isso para aprimorar mais a imagem, deixar ela mais interessante também. Nesse primeiro momento, essa ação pode ser feita na sala de aula, mas também pode virar um projeto maior, pensar uma atividade interdisciplinar, por exemplo, com geografia, com um professor de geografia, pensando ao redor da escola, por exemplo, pensando no bairro, pensando pelo caminho que os alunos passam para ir até a escola, como que esse bairro, essa escola, esse entorno da escola pode ter elementos interessantes que podem ser fotografados e também agregando mais para esse projeto. Aqui eu trouxe algumas referências de alguns fotógrafos, artistas brasileiros. É um recorte muito pequeno, né? Lógico que a gente sabe que tem inúmeros. Então, aqui eu trouxe um pouquinho para também poder servir de referência, às vezes mostrar uma fotografia, um slide, por exemplo, aqui, que eu falei anteriormente, do Sebastião Salgado, mas tem vários outros fotógrafos, artistas brasileiros que têm cada um com sua peculiaridade, sua visão de fotografia diferente, tá ok? Então é isso, espero que tenham contribuído um pouquinho mais sobre fotografia. Quem quiser deixar alguma pergunta, alguma sugestão para as próximas formações de professores, deixa aqui nos comentários e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.